Bom dia, ouvintes da Rádio da Mata FM. Estamos de volta aqui com o nosso querido Aurélio Schumer, hoje estreando a Semana do Brasil. O que aconteceu no nosso país ao longo dessa semana, na parte de economia, política, também outras áreas ligadas aos interesses que vocês têm aqui mesmo na própria rádio e que acompanham durante a programação. Então, no nosso Conexão Brasil, estamos de volta com o Aurélio Schumer, a esse programa diferenciado, com esse modelo diferente, mas que vai contribuir bastante para a compreensão de todos aqui desse ladinho do rádio. Aurélio, muito bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jacaúna, bom dia, ouvintes da Mata FM, bom dia, amigos de Pernambuco. Nós temos uma semana bastante movimentada até para essa questão claro, teve as convenções partidárias aí, né, já no fim de semana, alguns na segunda-feira, terça-feira, dentro do prazo dado pelo TSE, mas com nenhuma grande surpresa, as definições de chapas aí nas maiores cidades já definidas com uma composição bastante variada, né, a gente tem notado e mais do que nunca teremos uma eleição municipal descolada em grande parte da disputa nacional. Evidentemente que alguns partidos mais marcadamente de esquerda foram posição, mas alguns nem vão lançar candidato, vão apoiar candidatos de outros partidos, a não ser aqueles tradicionais lá, PSOL, PSTU, que realmente sempre vão com candidatura própria para marcar uma posição mais ideológica, mas dificilmente disputam o a final, né? Até no Rio não será o Marcelo Freixo dessa vez, será o candidato do PSOL, então já perdeu até essa força também em disputa eleitoral. Você não vê assim um movimento muito de direita, alguns candidatos em algumas capitais tentam dizer, pô, eu sou o herdeiro de Bolsonaro, em alguns lugares isso é verdadeiro. Em Salvador mesmo, o César Leite realmente representa, ele unifica o campo dos apoiadores do presidente, mas na maioria das cidades existe mais de uma pessoa reivindicando essa posição, e o presidente, evidentemente, não vai se meter nisso, né? Pelo menos deu a entender que não vai interferir nessas questões, nada mais quando tem mais de um aliado, você fazer opção por um não faz sentido, né? Eu acho que o presidente está muito certo em não interferir, né? Deixa lá o pessoal que quer apoiar o presidente, quer apoiar o presidente, quem não gosta do presidente, não gosta do presidente. As questões municipais são mais importantes. A gente sabe que os prefeitos que estão bem avaliados, que vão para a reeleição, claro, são favoritos por estar bem avaliados, isso é uma lógica elementar. Aí aqueles que também não podem ser reeleitos, porque já estão no segundo mandato, mas fizeram um bom mandato, têm a tendência de eleger o sucessor indicado e quase todos indicam o sucessor. Se há uma má avaliação, aí o campo se fica aberto para disputa, as coisas são meio imprevisíveis, mas o eleitorado, com inteligência, ele foca nas questões que dizem respeito ao município, né, à cidade. Pena que o eleitor, como a gente sempre diz aqui, não liga muito para a eleição para vereador, liga sempre só se debate nas ruas, nas casas, nos bares, a eleição para prefeito, né? A gente liga pouco para a representação, a gente deveria cobrar mais os nossos candidatos a vereadores e cobrar também que diminua esses gastos, né? Porque as câmaras municipais está demais aí, a gente vê câmaras de lugares pequenos aí com 20, 30 assessores, e aí depois surgem essas coisas de rachadinha por causa disso, né? É o fim da picada aí, o que as câmaras estão gastando país afora, seja no salário dos vereadores, seja nesses benefícios, nessa chamada verba de gabinete, tudo isso não se justifica, não que a Câmara não tenha que exercer suas funções, a Câmara é importantíssima para a democracia, mas a gente pede parcimônia. Por falar nisso, outro assunto que foi grande destaque na semana, já que a gente está falando em austeridade, em dinheiro, é que acabou a farra, né? As pessoas estão se dando conta de que aquela coisa de gastar um monte de dinheiro por causa da pandemia não dá mais, não dá para esticar a corda, a gente não vai poder pagar R$ 600 para todo mundo o tempo todo. Então, já estava se falando no Renda Brasil, aí o Renda Brasil não coube no orçamento, no pré-orçamento para 2021. Não há que se furar o teto de gastos, porque furar o teto de gastos seria uma temeridade. O governo que fizer isso vai estar colocando o país em risco, né? A atual regra constitucional do teto de gastos. Então, vamos ter que se buscar soluções aí para fechar um orçamento de 2021. Por quê? Porque a gente diz assim, as pessoas perguntam, mas agora você tem juro real negativo, ou próximo de negativo.
o juro real de 2%. O Banco Central, aliás, na quarta-feira também teve reunião do Copom. O Banco Central decidiu pela manutenção dos juros de 2%. Não baixou mais, mas decidiu pela manutenção. O dólar se comportou hoje, que deu uma disparada e tal. Ontem, né? Ontem, sexta-feira, que deu uma disparada. Mas se comportou mais ou menos, não houve grande reação dos mercados. Só que o governo, quando negocia seus títulos, os de longo prazo, principalmente o vencimento de 2025, 2027, quanto mais de longo prazo o vencimento dos títulos que o governo emite para financiar a dívida pública, melhor para o país, mais estabilidade a gente tem, mais previsibilidade. E então o governo está enfrentando, como sempre, como tem enfrentado nos últimos anos, todos os governos. Isso não é uma questão do governo Bolsonaro. Pelo contrário, o governo Bolsonaro baixou o spread porque houve uma confiança. Mas está enfrentando taxas taxas reais de juro que ele tem que pagar, né, para colocar os títulos, ou dificuldade de colocação, às vezes também, que são um reflexo do que aconteceu essa semana, os chamados desentendimentos, ruídos de comunicação, não chama de desentendimento, ruídos de comunicação entre o presidente e o Ministério da Economia. Não necessariamente com o ministro Paulo Guedes, que reuniu os secretários na quarta-feira, e disse, olha, não dá para você sair falar com a imprensa antes de falar comigo. Secretários do Ministério da Economia, eu conheço alguns, inclusive são pessoas extremamente qualificadas, mas não podem sair aí falando com a imprensa sem falar com o ministro, sem combinar com o ministro e o ministro combinar com o presidente. É uma questão de hierarquia, funciona em qualquer empresa, funciona em qualquer lugar. Então tem que haver um ajuste. O ministro deixou claro que tem que ser ajuste, mas o mercado, quando eu digo mercado, é o mercado desses títulos, o mercado de juros, não tanto o mercado de bolsa, que se afeta menos com isso. O mercado achou isso ruim, achou essa discussão ruim, né? Apesar do presidente ter voltado atrás em umas questões aí. O mercado não viu com bons olhos. Ainda vai se tentar, o líder do governo no Senado foi para o Senado com a tentativa de encaixar alguma coisa do tipo renda mínima no orçamento de 2021. Eu acredito que nós teremos alguma coisa melhor do que o atual Bolsa Família, porque você avançou tanto, não tem como recuar para ser exatamente o que era. Mas isso é uma engenharia que ainda vai demorar. Você sabe que o orçamento acaba sendo votado lá em dezembro, no prazo limite máximo. O Brasil já chegou a entrar em exercício, já aconteceu há alguns anos, sem votar orçamento, uma coisa terrível, né? Você começava o ano sem poder executar o orçamento. Mas eu acredito que acho que as forças do chamado Centrão, que eu não gosto de chamar de Centrão, eu falo assim, de pessoas representativas da moderação, né? Que a maioria do povo brasileiro é moderado, né? Então elas estão buscando soluções aí para esses problemas. Uma discussão que houve entre deputados e senadores no fim da semana, mais pela imprensa do que em sessão do Congresso, foi sobre a liberação dos cassinos, né? Isso é uma questão, eu até prometi ontem no Facebook, na sexta-feira, que eu tô no sábado, no meu programa na Damata FM, eu vou dizer qual é a minha opinião sobre a liberação dos cassinos. Evidentemente, eu sou contra a gente permitir que as pessoas tenham vícios que prejudiquem terceiros, né? Até as pessoas têm. Eu não sou liberaloide de achar que, por exemplo, que tem que liberar cocaína, ou liberar crack, essas coisas todas. Porque não é só a pessoa que se prejudica, ela prejudica a família, ela prejudica o entorno, ela prejudica a sociedade, né? As pessoas têm que assumir responsabilidades nesse sentido de os vícios não prejudicarem, né? Então, claro, todos nós somos, eu sou cristão, eu entendo que todos nós somos pecadores, todos nós temos uma certa propensão ao vício, mas que a gente tem que conter, né? A gente existe, uma sociedade existe para conter todos os apetites e nós também temos que conter os apetites. Então, o vício do jogo, por outro lado, é aquela história, é que nem o vício da comida, né? Você, como dizia Santo Agostinho, dizia isso, não. Poxa, é muito fácil você deixar beber álcool, é muito fácil você deixar, entendeu? Certos hábitos, na época dele não tinha o cigarro, mas tinha o álcool. Mas deixar de comer não se pode. Então, deixar de comer exageradamente é um exercício
difícil, porque você tem que comer e não comer exageradamente, não alimentar a gula e tal, o pecado da gula que se falava na época, né? Então, com o jogo acontece um pouco isso. Porque você tem uma parte do jogo que ele é bom para a economia, ele é bom para todos. Vou dar um exemplo, os derivativos, né? Derivativos do mercado de capitais. É, os derivativos são importantes para a formação, para a proteção das empresas. É o chamado hedge cambial, por exemplo, é um derivativo, contrato de dólar futuro, contrato de câmbio, e tem vários derivativos. Nós temos aí vários instrumentos que são apostas, que são de coisas de apostadores. Você tem um derivativo muito comum também, que são as opções de compra de ações na bolsa. É difícil de explicar, acho que um dia a gente vai tirar um dia para explicar isso, mas é bem difícil, porque se é difícil entender o que é comprar uma ação, imagina o que é comprar um derivativo da opção da ação. Mas basicamente ele tem um lado que é banca, que funciona como banca, que opera como se fosse o dono do bingo, do jogo do bicho, da banca, né, da Caixa Econômica, e tem um lado que é do apostador, que é aquela pessoa que, bom, eu vou apostar, a maior chance é de eu perder, mas se eu ganhar, eu ganho muito, né? Então é aquela pessoa que já é o jogador. Só que, claro, como é um contrato longo, a gente sabe que o vício do jogo ele tem uma característica. Quanto mais longo o espaço entre o momento que você aposta e o momento que você vai ver o resultado, menos viciante ele é. Quanto mais rápido, quanto mais. Se você apostar agora, por isso que a roleta é forte e tal, aquela coisa toda. Jogo de carta, que é muito comum. Tá? Agora, o que eu vejo, nós temos nos Estados Unidos essa liberação de cassinos, que mostra que ele degrada as cidades. Ele degradou Atlantic City, degradou Las Vegas, e acabam sendo degradadas pela função. Pode até enriquecer Las Vegas, mas há toda uma degradação moral no entorno disso, porque é um vício muito forte e que acaba estimulando outros vícios e outras atitudes que não são corretas, e você conta que a pessoa, às vezes, o que tem mais triste que um pai de família pegar, receber o salário lá e botar e jogar? Acaba com a família, você acaba o que uma família vai pensar de um pai que dá esse exemplo? Hã? E tantos outros aí, né? A gente, poxa, é claro que a gente fica triste com as pessoas, que tem que ajudar, tem que apoiar, tratar o vício. Existem tratamentos não muito eficientes, mas existe. A psiquiatria está aí para cuidar disso também. É, mas estimular esse vício é uma coisa para se pensar bem, né? Para se pensar se vale a pena. Se quer aí, o projeto que eu andou circulando aí, seria um por estado, seria licitado, vamos usar o dinheiro em habitações populares. Bom, para começo de conversa, eu sou absolutamente contrário a essas vinculações. Porque isso é o tipo de uma chantagemzinha que não faz sentido. Né? Ah, vamos lá, em Pernambuco, vamos botar lá, para poder um cassino em Pernambuco, vai ser em Porto de Galinhas, vamos supor que ganhe lá a empresa lá, um hotel, um resort, né, que eles querem botar em resort, e aí o dinheiro vai para habitação popular, na Grande Recife nós vamos fazer habitações populares. Não é isso, pega o dinheiro da Estado, da União, é isso, e a União vai destinar para aquilo que precisa mais, que pode ser habitação, sim, a gente precisa investir em habitação, mas essas vinculações, elas sempre acabam nivelando por baixo, elas acabam sendo ruins para a gestão pública, elas forçam uma má alocação de recursos, acabam até servindo para corrupção. Né? Então, não é uma boa coisa essas ideias assim, parece uma propaganda enganosa. Né? A bancada evangélica, a ministra Damares e outras lideranças estão radicalmente contra a ideia dos cassinos. Porque é aquilo que nós que somos cristãos, nós temos que entender a nossa história. Nós sabemos que o homem é pecador. O homem é pecador na questão das drogas, o homem é pecador na questão do desejo sexual, o homem é pecador em uma série de maldades, quase que impelidos, né, pela natureza a cometer. Né? Aí o egoísmo passa outro para trás, a mentira e tantas outras coisas. Mas a convivência em sociedade, o avanço da sociedade, é principalmente a confiança, que é o fator que eu sempre falo aqui. Confiança é o fator econômico mais importante de todos. Né? A produtividade é decisiva, mas na raiz dessa produtividade está a confiança.
Então, nós temos que saber que, para que haja confiança, tem que haver regras, as regras têm que ser cumpridas. Quem erra tem que responder por seus atos. Quem faz mal ao outro tem que ser punido. E assim, é assim pela educação, por exemplo, pelo rigor, pela austeridade, que se faz avançar uma sociedade para um rumo bom. Então, não acho que cassino seja uma boa ideia. Em princípio, sou contra. Claro que aí você vai dizer, poxa, mas tem lugares onde tem cassino e não há essa degradação. Podia pensar, né? Macau, lá, que vive do cassino lá na China, que é um país, inclusive, fundado pelos portugueses, lá não chega a ser um país, é uma região administrada da China hoje, mas que foi por muito tempo uma possessão de Portugal. É, então, poxa, argumentos de todos os lados há. Eu, em princípio, sou contra a liberação do cassino. Agora, entendo também que é aquela história que a gente estava falando da comida, né? Se você não pode proibir ninguém de comer, você não pode chegar e dizer, pô, vou fechar o supermercado para que ninguém coma abusivamente, né? Vou pedir às pessoas de comprar comida, não dá certo, porque as pessoas vão morrer de fome. Então, também o jogo tem esse aspecto que talvez ainda me faça pensar no assunto. Em princípio, eu sou contra por ter observado esses exemplos de degradação e por haver essa situação, né? Quer dizer, há uma diferença entre o momento que você aposta e o momento que você realiza. Claro que quem aposta em derivativo pode realizar no segundo seguinte. Existem, inclusive, máquinas que fazem isso hoje, em grandes mercados. Mas não é isso. Isso não está acessível a pessoas simples e a qualquer pessoa da rua. Até para você se habilitar o mercado de derivativos, você tem que correr um pedaço, mandar documentação e tal. TVM controla. Então tem todo uma coisa. Uma questão que permeou a semana também foi a questão da inflação. Continua, já que já vinha da semana anterior, o aumento do preço dos alimentos. Olha, gente, vamos entender uma coisa bem simples. Eu estava acompanhando os preços. Você tinha a soja, que é o principal insumo hoje, do mundo inteiro, não é do Brasil, não. O principal fonte que vai gerar proteína animal, vai gerar o frango, o porco, o ovo, né? O leite. E que isso tem um reflexo no mercado muito grande. A soja passou, na medida padrão que se usa nos Estados Unidos, de 850 a 870 dólares para mais de $1.000. E aí, se você contar a subida do dólar, você teve dois efeitos cíclicos, né? Ou anticíclicos, que seja, se você pegar o ciclo como algo positivo, que vão provocar inflação. Né? Não vou chamar de inflação, de aumento de preços de alimentos. Somado a isso, parece que tem uma expectativa, isso também é determinado em função da expectativa da safra americana, que começa a ser colhida agora, ela já começou a ser colhida, né? Então, os Estados Unidos estão colhendo sua soja, os Estados Unidos é o maior produtor mundial e está colhendo sua soja. O Canadá também, e outros países do hemisfério norte que estão terminando o verão. No final do verão eles estão colhendo, como a gente colhe no final do nosso verão aqui. Então, já deve ter aí uma quebra de expectativa na produção final. Depende de muitos fatores, depende de seca, de chuva, de investimento inicial, do governo liberar os subsídios, que lá não se planta sem subsídio. Aqui ainda se planta sem subsídio, mas nos Estados Unidos não se planta sem subsídio. Na Europa, muito menos. Então, isso vai ter influência. Agora, é uma coisa que dá e passa, às vezes demora a passar, mas que temos que ter paciência e não há sinal de aceleração inflacionária. O BC não teria mantido o juro em 2% se houvesse qualquer sinal de aceleração inflacionária. Então, é uma situação momentânea. Tem mais. Agora, vamos ser sinceros, vamos ser claros, vamos falar a verdade. Tem muito economista, eu não vou tirar a razão. Claro que eu prefiro a gestão mais austera possível, mas às vezes você esbarra em tantas coisas para fazer austeridade no governo federal, que é a emissão de moeda, que você torce por um pouquinho de inflação, porque um pouquinho de inflação resolve muitos problemas no automático. Né? Então, as coisas, aqueles haveres que o governo tinha, são nominais, muitos deles são nominais, o salário dos servidores é nominal, as pensões e tal, tudo é nominal.
isso tem o valor corroído por um pouquinho de inflação, e um pouquinho de inflação também estimula consumo, estimula uma retomada mais rápida da economia. Sempre digo, o consumo é uma ideia muito errada, que alguns economistas dizem, mas que é uma grande besteira, né? Que bobagem. Assim, se a gente der dinheiro para o consumo, a economia. Aí é o cachorro mordendo o próprio rabo. Isso não funciona a não ser em curtíssimo prazo, mas em curtíssimo prazo é interessante agora, quando a gente veio na pandemia, quando a gente veio de uma recessão provocada por uma situação de vírus, pandemia que não acabou, a gente tem que reconhecer também que a pandemia não acabou. Em número de casos, inclusive, ela tem aumentado, o que é natural também, porque aumentou a medição, mas você vê que o número de mortes, ou seja, por atenuação do vírus, ou seja, porque se aumentou muito a medição, tem paulatinamente caído, com menor velocidade do que se esperava que caísse, mas ainda assim, com uma leve tendência de queda. Então, essa questão da inflação não é uma preocupação imediata no horizonte. A preocupação sempre será, o que eu já expliquei aqui, dominância fiscal, ou seja, o governo tiver uma dificuldade real de colocar seus títulos no mercado para rolar dívida, aí nós vamos estar numa enrascada. Os países ricos não se preocupam com isso, porque lá tem para onde ir o dinheiro, vai lá, compra aqueles títulos do Tesouro Americano por quase nada. Bota lá hoje, bota lá 10 mil dólares para receber 10 mil dólares, que é 10 mil e alguma coisinha, daqui a 10, 20 anos. Né? Tem graça, né? Aí fica fácil financiar o déficit público, que é crescente na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em todos os países centrais. Aqui também é crescente, mas aqui não pode ser crescente. Temos que cuidar, porque o juro realmente pago pelo Tesouro nos leilões de papéis é um juro real positivo, dada a inflação atual. O governo não está tendo lucro nisso. O governo teve um lucro que ajudou a tapar as contas, que foi o lucro contábil, um lucro teórico, marcado a mercado, do Banco Central, das reservas do Banco Central, pela valorização do dólar nesses meses. Né? Então isso causa um lucro. Mas é só o dólar cair que reverte tudo isso em forma de prejuízo. Na verdade, são faz de conta, são números. Claro, eles são importantes, números são importantes. Eu sempre digo, estude matemática, acompanhe os números, mas a gente tem que ver o que está por trás dos números também. Então, a Bolsa também fechou a semana com baixo apetite, 98 mil pontos, que é um patamar abaixo do que se esperava. Tem muita gente esperando aí uma retomada para 110, 120 mil pontos, que seria o nível pré-pandemia. Nos Estados Unidos houve também quedas das bolsas, e aí começa a se falar, eu começo a ler análise, porque vem aí mais uma crise, está na hora de vir a crise. Gente, a gente sabe que o que sobe desce, quando se fala em bolsa, e nem tudo que desce volta a subir. Mas o índice geral volta a subir. A não ser que a gente morra, a humanidade inteira, e volta a subir. Bom, o problema é o seguinte, o dinheiro não tem para onde ir. Nós tivemos grandes ganhos de produtividade nos últimos anos, no mundo, no Brasil muito pouco, mas no mundo bastante. Né? E esses ganhos de produtividade sustentam tanto o aumento do déficit público do governo, o governo mais gastador, como sustenta uma lucratividade das empresas maior, controle de custos e produtividade. Produtividade diminui, aumenta a possibilidade de lucro das empresas. Enfim, faz com que a economia, que embora não esteja crescendo muito fora do Brasil, ela mantenha uma constância e a atratividade dos papéis de bolsa, porque é um ativo real. Ativo real, porque no ativo real você tem basicamente acessível para as pessoas, tem dois, né? Que é o imóvel e as ações. O imóvel é aquele problema que se a pessoa parar para fazer a conta, mesmo tirando a incomodação que dá alugar, né? Comprar para alugar não é uma coisa fácil. Eu tenho gente, né? Bom, não vou nem contar caso pessoal, mas aí a coisa realmente é difícil, né? Ainda mais que teve um boom imobiliário há alguns anos, então tem imóvel sobrando, o inquilino hoje faz o que quer. Né? Quer dizer, faz o que quer, está tendo todo direito, ele sofria antes, agora ele pode escolher. Né? Coisa boa que o inquilino pode escolher. Para quem é inquilino é ótimo. E tem as ações, que as ações são ativos chamados reais. Fora isso, é derivativo ou então dinheiro.
dinheiro, títulos, essas coisas todas, que depende da confiança, como já se falou aqui. Então, não acho que tenha sido uma semana politicamente muito turbulenta, porque esses ruídos que existiram aí, ou é disputa em torno de ideias que há muitos anos, há décadas está em disputa, que é a questão dos cassinos, não vai resolver também essa da eleição, ou essa questão do ruído aí, o presidente com a equipe do Ministério da Economia, que eu acho que já passou também, o mercado já absorveu isso tranquilamente. Então, na política, eu não vejo grandes novidades, nem nas eleições municipais, que a gente vai começar a tratar, assim que sair as primeiras pesquisas, vamos tratar aqui um pouco das pesquisas eleitorais para analisar aí, porque a gente sabe que para o eleitor aí de São Luís da Mata, para o eleitor de pequenos municípios, importa mais a eleição na sua cidade, às vezes o Ibope, a Datafolha não vão lá. Mas há uma atenção, uma curiosidade para saber quem vai ser o prefeito do Recife, quem vai ser o prefeito de Salvador, quem vai ser o prefeito de Fortaleza, de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte. Então a gente tem essa curiosidade e é natural acompanhar-se como é que está a política nacional. Bom, por hoje eu acho que é só, Jacão, se você tiver alguma pergunta específica para a gente concluir, mas senão a gente teve uma semana bastante tranquila aí com um viés de preocupação no mercado, mas nada muito grave. Muito bem. A Semana do Brasil, essa análise assim precisa, rica, eu digo assim, e é verdade, e bem apropriada para o nosso ouvinte da Mata FM. Tem sim um questionamento, se é que é possível, né? Não porque você não saiba, mas talvez não tenha acontecido. Será que há alguém que se destacou durante a semana, que você tenha visto dentro de toda essa conjuntura, de todo esse assunto que você tratou? Será que há pessoas que se destacaram essa semana dentro do cenário brasileiro? Teve o governador de Santa Catarina. O governador de Santa Catarina, por incrível que pareça, eu não sei como é que está a democracia em Santa Catarina. O Moisés, o Moisés é o caso do chamado estelionato eleitoral, né? Porque ele se elegeu, não tinha projeção política, e ele se elegeu. Eu tô para ver o caso, eu tô dizendo por isso que você falou bem, o que você saiba, eu não sei os detalhes, vamos procurar informar para vir semana que vem com os detalhes. Mas é incrível que ele está perto de sofrer um impeachment por inidoneidade moral. Uma coisa. Coisa. Eu não sei, eu acho que eles estão meio que forçando a barra. Mas foi uma tal maioria que não teve nem o partido inteiro fechou com ele. Mas o Moisés também provocou, né? Tem muita gente que fala mal do Moisés. O Moisés se elegeu na onda de Bolsonaro, porque Santa Catarina foi o estado que mais apoiou o presidente, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. É, é, Bolsonaro teve cidades com 95% votos para Bolsonaro no primeiro turno, Santa Catarina. E aí ele aproveitou essa onda, desbancou todos os políticos tradicionais. Então pode ser uma vingança desses políticos tradicionais, assim, tipo, agora chegou a sua vez. É, como um certo governador do Rio de Janeiro aí, mas aí também tem outra discussão, não quero entrar nesse debate agora. Mas essa onda de tirar governador aí a gente tem que ver para cuidar, para não virar a festa, né? Não estou gostando do governador. Mas o grande problema é que ele ficou inimigo dos bolsonaristas em Santa Catarina. Ali, com a minha amiga lá, Ana Carolina Campagnolo, o cara começou a falar mal de apoiador do presidente, começou a ficar, não, mas eu sou moderado, não sei o que. Mas não foi isso que se elegeu. Ficou parecendo Alexandre Frota, né? Alexandre Frota, eu sou da direita, vou matar. Aí daqui a pouco tá Alexandre Frota lá elogiando Benedita da Silva, elogiando a Jandira Fegali. Jandira, você fez um projeto para cultura lindíssimo. Pelo amor de Deus, eu não sou contra as pessoas mudarem de opinião, mas que ele enganou o eleitor dele, claro que enganou. Porque quem votou nele não estava pensando nisso. Moisés aconteceu isso aí. Mas vamos acompanhar e com preocupação também, porque eu acho que a gente não pode pegar o hábito de tirar o governante na base do. Bom, eu falo com esse tiro na Câmara, na Assembleia Legislativa, né? Tiro por qualquer motivo. Tem que ter motivo. Certo. Aurélio, muito obrigado por esse novo formato também. Você contribui muito com isso e a gente vai continuar sábado que vem. Tá ótimo. Grande abraço aos ouvintes e a você, Jacão. Valeu.